O professor Caetano acha que não tem jeito para fazer estas gravações, por isso pediu a 2 profissionais da voz que as fizessem. Antes de passar à resolução do teste modelo, queria chamar a vossa atenção para o facto de muitas das explicações serem aqui feitas na forma verbal, para não sobrecarregar a escrita e cada passo ser mais facilmente compreensível pelos alunos, mas no teste espera-se que as justificações das várias passagens sejam apresentadas por escrito. Alguns cálculos mais devem também ser apresentados em alguns casos. Eu sou o Joaquim e vou agora explicar-vos como se resolve a primeira questão. Na primeira linha desta questão pedem-nos o domínio desta função, que é claramente R3. Quanto à justificação de diferenciabilidade, a função é diferenciável devido a um critério que demos para esse efeito, que garante que esse é o caso em particular nos pontos contidos em bolas abertas onde as derivadas parciais são contínuas. Como as derivadas parciais de f se obtêm através de somas e produtos finitos envolvendo funções projeção e a composição da função exponencial com o produto de projeções, sabemos então que essas derivadas parciais são contínuas em todos os pontos de R3, ficando assim garantida a diferenciabilidade de f em R3. Na linha B pedem-nos a direção e sentido em que f mais cresce a partir de um ponto. Sendo f diferenciável, essa é a direção e sentido do vetor gradiente de f nesse ponto. Assim, o vetor de coordenadas 3/4, 1, 1, tem a direção e o sentido pedidos. Quanto à derivada direcional pedida, tratando-se da direção e sentido do vetor gradiente, sabemos que basta calcular a norma deste, e já está. Na linha C começa por nos ser pedida a justificação da existência do plano tangente à superfície de nível 0 de f no ponto 0, 1 meio, acima considerado. De acordo com a definição dada, sendo f diferenciável nesse ponto, resta-nos garantir que este pertence à superfície em causa e que o gradiente da função nesse ponto não é o vetor 0. Calculando o valor de f nesse ponto, é fácil de verificar que se obtém 0. Logo o ponto pertence à superfície de nível 0 de f. Quanto ao gradiente de f nesse ponto, pelos cálculos acima vemos que é, de facto, diferente do vetor 0. Para a resolução do resto da linha, basta aplicarmos a forma para o cálculo da equação de um plano, uma vez conhecidos um seu ponto e um vetor ortogonal ao plano. E fazer as contas, é claro. De seguida passo a palavra à Joana, que vos irá mostrar como resolver a questão 2. Na linha A desta questão começam por nos pedir a determinação dos pontos críticos da função. Como as derivadas parciais de f existem em todos os pontos de R2, então o cálculo acabado de fazer indica-nos que apenas o ponto 1, menos 1, é um ponto crítico de f. Agora, para o classificarmos, precisamos de calcular as derivadas de segunda ordem de f nesse ponto, e raciocinar a partir da matriz hessiana. É o que fazemos de seguida, levando também em linha de conta que as derivadas parciais de segunda ordem de f são contínuas numa bola aberta centrada nesse ponto, aliás, são constantes, logo são até contínuas em todo o R2. Na linha B começamos por tentar aplicar o teorema de Weierstrass à função f no conjunto indicado. Que f é contínua vem do facto de ser polinomial. Por seu lado, o conjunto A é fechado porque é definido por uma desigualdade em sentido lato. De um lado da desigualdade temos uma constante, e do outro lado temos uma função contínua em R2. Sabemos que esta função é contínua, por ser polinomial. Já para determinarmos que A é limitado,
observamos que usando a técnica de completamento do quadrado, A é um círculo de raio raiz de 2. Isto justifica a existência de extremos absolutos de f restrita ao conjunto A. Passamos agora ao seu cálculo. Os extremos de f no interior de A têm pelo teorema de Fermat de ocorrer nos pontos críticos de f, atendendo a que as derivadas de f existem no interior de A, e até em todo o R2. Como na linha A determinamos que o único ponto crítico de f é 1, menos 1, então afinal os extremos que procuramos não podem ocorrer em pontos do interior de A. É que o ponto 1, menos 1, não obedece à equação que define o interior de A, como é fácil de calcular. De modo a que este método nos indique todos os candidatos a extremos de f sujeita à condição indicada, é importante fazermos algumas verificações prévias. Tanto f como g devem ter derivadas parciais contínuas num aberto U que contém o conjunto de nível em causa, a curva de nível -2 de g. Como tanto as derivadas parciais de f como as de g têm expressões polinomiais, logo contínuas em R2, podemos considerar para aberto U todo o R2. Além disso, o método só é aplicável a pontos onde o gradiente de g não seja zero, por isso precisamos de nos certificar se não estamos a excluir pontos por essa via. Como o teorema de Weierstrass é aplicável à restrição de f ao conjunto de nível -2 de g, pois, como explicado anteriormente, f é contínua, logo contínua nessa restrição e, por motivos análogos aos indicados para o conjunto A, o conjunto de nível -2 de g é limitado e fechado, então um dos valores encontrados é o mínimo absoluto, e o outro é o máximo absoluto, de f na fronteira de A. E esta é a conclusão final, pois já tínhamos visto que f tinha extremos absolutos em A, e que estes não ocorriam no interior de A. As questões 4 e 5 têm a ver com resultados teóricos provados durante as aulas e com exercícios de aplicação da matéria dada que podem não ter sido exemplificados nas aulas. Há vários exemplos em testes dos anos anteriores. Poderão encontrar mais questões como a 3 nos primeiros testes dos anos letivos anteriores. O mesmo não se pode contudo dizer relativamente às questões 1 e 2, atendendo à alteração do programa de cálculo 2.